Como você vai pensar em arquitetura de informação se você não conseguir entender aquela informação? Meu nome é Luciana e eu trabalho com, eu vou chamar assim, eu trabalho com projetos digitais há mais de 20 anos, porque nessa vida eu já fui de tudo, de webmaster, web designer, arquiteto de informação e faz uns bons anos aí que eu sou UX designer. E você pode contar para a gente o que seria arquitetura de informação? A arquitetura de informação, assim, bem direto ao ponto, a arquitetura de informação é a maneira como a gente organiza, estrutura a informação. E pensando na informação, ela não é só textual, ela pode ser informação, é por meio de imagem, né? E ela vai de um nível que eu diria que é um nível mais micro, ou seja, o que você consegue ver dentro de uma telinha, por exemplo, dentro de uma view de um aplicativo, até, na verdade, explodindo isso. Como é que isso se relaciona com todo um sistema, né? E o sistema pode ser o aplicativo inteiro, o site inteiro, ou mesmo com outros elementos aí, né? Então, acho que vai depender um pouco do sistema com que você está trabalhando. Mas, no final, é um pouco assim, como é que você vai estruturar tudo, como que você consegue organizar isso, entender o que é mais importante para quem vai consumir, né? E como você organiza isso da maneira que seja mais útil e eficiente para as pessoas, né? Então tem uma relação direta com usabilidade, com experiência do usuário, mas eu tenho uma dúvida. Você falou duas palavras-chave que para mim foram muito importantes. Você falou organização, organizar e estrutura. É possível ter exemplos de arquitetura de informação que não estão relacionadas à usabilidade de alguma plataforma, de algum serviço, de algum sistema digital? Existe isso, esse conceito de arquitetura de informação fora de um ambiente assim de tela? Ou não, ele é focado nisso? Não, ele, por exemplo, um jornal é totalmente pautado em arquitetura de informação, né? Eu acho que se a gente explodir o conceito para outros ambientes, quando você está num ambiente físico, por exemplo, e você precisa se locomover, de certa maneira você tem uma arquitetura de informação, na medida que você tem sinais que te guiam por isso. Eu lembro que antigamente eu via muito esse título, né, como um cargo, arquiteto de informação. Hoje, essa função ela já era, não existe mais, ela foi internalizada em outras funções, ela foi evoluindo. Como que você vê isso com relação ao mercado? Eu acho que em relação ao mercado, eu acho que é bem difícil encontrar alguém que seja arquiteto de informação. Acho que deve ter em algumas situações específicas. De repente, uma biblioteca, por exemplo, pode ter alguém especializado nisso porque eles trabalham com uma grande quantidade de informação. Mas eu confesso que eu não vejo mais muito assim, vagas para arquiteto de informação. Eu acho que atualmente é mais uma das competências que o designer acabou englobando, né? Porque no final das contas, quando você está desenhando uma tela, por exemplo, você tem que levar isso em conta, né? As questões de arquitetura de informação. Mas não chega a ser perigoso isso? Porque, digamos, quando você delimita que existe uma função do arquiteto de informação, como você falou, na biblioteca, a gente pode ter alguém que é responsável por isso, pela organização, não só pela ordem das coisas, mas por encontrar um sistema de organização, né? Não é só a pessoa que vai lá e organiza, mas é a pessoa que consegue projetar esse sistema de organização. Quando tem uma pessoa focada nisso, em qualquer empresa, agora você falou da biblioteca, que é uma coisa muito física ainda, muito material, que nos lembra, mas hoje em dia tem muitas empresas baseadas em dados, né? Então, realmente esse nome, Data Driven, e aí essas empresas, elas contratariam alguém, por exemplo, contratar alguém focado em arquitetura de informação versus contratar um designer que tem isso dentro do repertório, você não acha que acaba diluindo o pensamento estratégico dessa pessoa? Eu acho que é uma boa perspectiva, na verdade, Lessac. Acho que é uma boa maneira de encarar isso. É, das empresas que eu conheço que trabalham muito com data, eles, por incrível que pareça, não lançam mão de arquitetos de informação. Eles preferem realmente ter alguém mais, um data scientist, um data analyst, alguém que vai conseguir, e muitas vezes eles trabalham em parceria com
designers e pesquisadores mesmo, tipo UX researchers, por exemplo, ou, ou enfim, exato, não tem da tilt, é a idade. Não, então, mas eu acho que essa seria um novo caminho realmente que seria bastante interessante. O que eu ainda vejo também é algumas situações tipo e-commerce, né? Porque eles acabam tendo que fazer muitos relacionamentos entre os produtos que vendem. Então, o arquiteto de informação acaba tendo um outro trabalho, um trabalho um pouquinho diferente, né? Mas ainda assim é de estruturar as informações e como elas se relacionam. Né? Quais seriam as relações entre arquitetura de informação e curiosidade? Porque a gente começou o tema, né, super leve, curiosidade, né? Arquitetura de informação, paz, estrutura. Quais seriam as possíveis relações que a gente pode pensar nisso? Pois é, né? Acho que assim, começa pelo básico que se a pessoa não tiver curiosidade pelo que ela está montando e se ela não tiver um interesse de tentar entender realmente mais a fundo, né? Acho que já fica complicado de cara, né? Uhum. Eu acho que realmente se você está numa função onde você se propõe a estruturar essa informação, organizar essa informação de acordo com quem vai usar, você tem que. A curiosidade vai te levar a entender o que você está fazendo, né? Qual é o assunto que você está fazendo, né? E ir mais a fundo sobre isso. Eu fico pensando, se você trabalha com a área de finanças ou a área de saúde, por aí vai. Não é só uma questão de entender de arquitetura de informação ou design ou outra área técnica, mas também de querer ir mais a fundo sobre o assunto em si que você tá trabalhando, né? E como são as pessoas que vão se relacionar com isso. Então, a curiosidade como um elemento inicial para disparar o foco do que eu vou reorganizar, do que eu vou Exatamente. Quando eu pensei nessa coisa das relações, eu pensei muito no Lego. As pessoas que me conhecem, elas sabem que eu amo o Lego. Porque o Lego ele é uma ótima ferramenta de... Tipo, o Lego consegue expressar muito bem várias coisas diferentes. Então, quando eu penso em arquitetura de informação, naturalmente eu penso nessa coisa da modularidade das pequenas peças. E como se eu considerasse cada peça do Lego um tipo de informação. E você falou bem no começo, né? Não é só informação textual, né? Não é só um texto essa informação. Ela pode ser uma imagem, ela pode ser um som, ela pode ser um cheiro, né? O ser humano, ele tem várias formas de perceber informação. Então, eu imagino sempre, né? Que eu tenho à minha disposição diferentes pedaços, diferentes peças e preciso organizar elas de uma forma que faça sentido para alguém. E aí eu preciso construir algo. E aí, para mim, a curiosidade ela vem muito nesse sentido de manipular o Lex, sabe? Tipo, brincar com isso. E se eu tentar fazer desse jeito? O resultado é A. Tá, mas e se não for desse jeito? Se for daquele jeito, o resultado já é B. E aí eu acho que a curiosidade ela entra também, como você falou, no antes, para gerar uma ação para a arquitetura de informação, mas ela também pode ser no durante, né? Claro. Olha. Não, absoluto. Eu acho que assim, a curiosidade acaba permeando todo o caminho, né? Porque ela inicialmente funciona porque você tem que entender. Como você vai pensar em arquitetura de informação se você não conseguir entender aquela informação? Então, já começa por aí, né? Mas, obviamente, durante, assim, conforme você vai fazendo as coisas, a curiosidade continua com você para tentar entender como é que isso está sendo recebido. Faz sentido, não faz sentido? Né? Como é que as pessoas estão se relacionando com isso? E por aí vai. Então, é um processo contínuo, né? Não para, não acaba nunca. Como que a gente pode usar a arquitetura de informação para identificar e encontrar soluções para um contexto que a gente está hoje de pandemia, por exemplo, um contexto complexo? Tem alguma ideia? Quando a gente pensa no contexto atual de pandemia e tudo mais, né? Como é que a gente conseguiria organizar as informações ou organizar informações relevantes, dado que a gente tem atualmente, por exemplo, muita fake news, muita
informação conflitante, informações de fontes altamente duvidosas, né? E essas informações todas, elas estão chegando para as pessoas. Será que a gente conseguiria construir um outro ambiente de informação, ou como fazer com que a informação que seja realmente relevante chegue para todo mundo, né? A informação que é real. Eu acho que esse é um ponto que, e aí não é um trabalho de um lugar só, é um trabalho de muitas plataformas, né? Mas como é que a gente vai conseguir fazer de certa maneira, uma curadoria disso, né? Porque no final das contas, quando a gente pensa em arquitetura de informação, a gente está pensando em curadoria de informação, né? Porque você está escolhendo o que precisa chegar para as pessoas, em que momento, o que chega primeiro, o que chega depois. E quando a gente fala em uma crise global dessas, eu acho que a gente não foge disso, né? Como é que a gente conseguiria ser mais eficiente nessa comunicação toda, né? E daí, nesse exemplo que você trouxe, seria o caso, assim, o responsável por promover essa arquitetura de informação seria algo relacionado a políticas públicas ou algo mais da comunidade, algo mais que é coletivo, que emerge? Eu acho que de todo mundo, para mim, Lessac. Uhum. O ideal. O ideal seria, eu acho que assim, tinha que ser políticas públicas, porque tem certas coisas que, por mais que as pessoas queiram, se não tiver um poder público apoiando, não vai, sabe? O que é um pouco triste quando a gente pensa no Brasil, porque você fala, depender da política pública, não vai. Tinha que depender de iniciativa privada também. Então, quem tem mais poder de comunicação, quem tem mais recursos, né? E por comunicação, eu não estou falando só de TV ou jornal, ou meio de comunicação tradicional, né? Mas todo mundo que tem, de alguma maneira, algum canal, e das pessoas em si mesmo. Mas é que as pessoas, no final das contas, elas é um elo meio, eu não diria que fraco, mas é complicado depender só das pessoas, né? Porque como é que as pessoas às vezes vão saber a autenticidade daquilo? Então tem que ser algo em conjunto mesmo, né? Mas deveria, dado que a crise tem o tamanho que tem, deveria ser um esforço de todos os lados. Não dá para depender só de um. Né? Na sua opinião e experiência, para um service designer que queira saber um pouco mais sobre esse assunto, deve ser... Deixa eu ver. Por onde você aconselha a começar? Bom. Para quem não tem problema com o inglês, a Service Design Network tem bastante coisa. Eles têm uma revista chamada Touchpoint e eles disponibilizam todos os PDFs gratuitamente. Então, acho que, se eu não me engano, só a edição mais recente que geralmente eles seguram um pouco, mas tem todo o histórico lá. Então, tem muito, muito, muito conteúdo bom. Tirando a Service Design Network, vocês podem acompanhar Arquivo, que eu sei que sempre posta conteúdo interessante. A Service Design Network também tem um capítulo no Brasil, né, Lessac? Tem a galera que promove também. Eu só não sei exatamente como é que é a questão de produção de conteúdo. Para quem tem interesse em arquitetura de informação, tem uma conferência sobre arquitetura de informação que acontece lá fora também. Acho que chama Information Architecture Conference. É super tradicional, assim, acontece há muito tempo. Também dá para dar pesquisada se eles têm o conteúdo aberto, né? Que mais? Eu acho que o que acontece hoje em dia é que, como acabou virando realmente mais uma competência, né, de quem trabalha, eu acho que acaba que não tem mais tanto foco, né, nesse sentido. Tanto que o Dia Mundial da Arquitetura de Informação, a própria organização fala assim, nem eles mais são tão focados em arquitetura, eles acabam abrindo para design, enfim. Eu acho que é uma característica da nossa área, né, uma convergência de coisas que eram muito separadas e fragmentadas começam a convergir, e aí a gente tem exatamente essa transdisciplinaridade na real, né? Eu vou colocar a pergunta da Nathalie, que eu coloquei agora erradamente. Agora.
Então, podemos usar ferramentas da arquitetura de informação para entender contextos e sistemas maiores? Eu acho que sim, Nath. Talvez não seja suficiente, ou talvez seja. Eu não sei, depende um pouco de como você encara as coisas, né? Uma discussão interessante que a gente estava tendo até hoje na aula, mais cedo, é que na verdade a gente tem a tendência a achar que o mundo agora tem essas camadas virtuais barra digitais, né? Porque a gente tem toda a história da internet, computador, etc. Mas a verdade é que tem uns antropólogos que falam que, assim, na verdade a gente já tem um elemento virtual no mundo da gente, porque existem as coisas concretas que a gente vê, as coisas materiais, mas elas só fazem sentido porque tem uma camada de significado em tudo, né? Então já tem uma virtualidade em tudo que você está vendo. Então, o mundo só existe do jeito que é porque a gente tem toda a informação que carrega. Uhum. E aí a arquitetura de informação vem nisso. Como é que você está organizando todas? A gente está cercado de informação. Quem citou Matrix no meio, eu falei, nossa, é bem piegas. Essa imagem estava na minha cabeça antes da conversa. Eu falei, é até quase piegas, mas é aquela imagem do Matrix que você vê o mundo sendo formado por binários, né, por 0 e 1. Então, e no fundo é um pouco isso, né? Se você pega, por exemplo, questões de semiótica, é isso. Se você não tem nenhum significado para aquele objeto que você está vendo, ele não diz nada para você, nada. As coisas só dizem, só significam alguma coisa porque você tem todo um, sei lá, um contexto cultural que te explica aquilo, né? Então, nesse sentido, leva a discussão até justamente para essas coisas, né? Você falou um pouquinho, né? Para quem eu estou desenvolvendo e criando isso, né? Para quem eu estou estruturando essas informações? Porque eu entendo seguindo um pouco na linha do sistemas e coisas maiores, mais amplas, o universo, quando você vai expandindo esse universo de atuação, você vai trabalhando com mais diversidade, né? Com mais diferente, com mais pessoas com suas características que são diferentes, e você está projetando um único artefato, né? Falando bem na nossa linguagem, né? Você está produzindo um único artefato que tem o objetivo de conseguir comunicar, de conseguir trazer as informações necessárias para os diferentes públicos e interesses. Eu acho que aí que mora também o trabalho de, você falou, simbólico, semiótico, de eu entender que eu não posso simplesmente fazer como se fosse uma esteira de produção, e aí eu começo a produzir e, não, isso é sempre assim. Não tem isso, né? A arquitetura de informação sempre é assim. Não dá para você partir dessas premissas. Exatamente. E até, assim, eu acho que ter o entendimento do que é arquitetura de informação é importante, mas a gente não consegue ter a pretensão de que vou ter a capacidade de organizar toda essa informação que eu quero. É exatamente o que você está falando, porque quanto mais amplo é o trabalho que a gente vai fazendo, mais a gente está atingindo pessoas que a gente não faz a mínima ideia de como é a realidade delas, de como é a vida delas e tudo mais, do que faz sentido ou não. Não tem, assim, por mais que a gente tente, não tem como a gente chegar lá e entender as coisas, sabe? E aí a idade volta como um gancho, né? Porque se você não tem nem como ter ideia de qual é a realidade do outro para quem você está criando, a curiosidade é aquele motor que faz você, mas quem é esse outro? Como eu vou achar? Como eu entendo ele? Né? A Nath ela até comentou ali, né? Veja um link grande entre arquitetura de informação e meta-design, se o objetivo é analisar contexto. Então, com certeza, com certeza. E eu conto com vocês nas próximas lives que a gente tiver, e inclusive contribuindo com ideias, com conteúdo, com essas pautas de discussão. A gente não quer fazer discussões que você encontra por aí, né? Tá todo mundo falando sobre isso, então vamos falar. Não, a gente quer fazer discussões que tragam outras visões, outros repertórios, outras perspectivas também. Essa é a nossa função como plataforma de inovação. E, Lu, obrigado mesmo por atender esse chamado, foi maravilhoso. Obrigada. Tamo junto.